Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo? Deus abençoe tua vida nessa noite. Poderia hoje aproveitar o gancho aí da fala do Arthur William e mudar um pouquinho o discurso hoje, a preleção, aproveitando, tendo em vista que estamos no início do ano, né, irmãos? Todo mundo quer ouvir uma palavra que traga um encorajamento, um ânimo renovado. Poderia dizer para você que é empresário que o seu faturamento ia triplicar nesse ano. Olha aí um deles aí, ó. Poderia dizer para você que está estudando que esse é o ano que você vai passar no concurso público. Cadê o glória a Deus, aleluia? Tudo isso são probabilidades, né, irmãos? Tudo isso é possível de acordo com a atitude sua para que isso possa acontecer. Poderia dizer que você vai alcançar esse ano a sua promoção tão desejada. Teria muito glória a Deus e aleluia, né, irmão? Mas eu não vou mudar o discurso da fala hoje não, tá? A gente vai falar sobre o pecado. Dá glória a Deus aí. Tudo que eu falei aqui, existe probabilidade de acontecer. E através da sua fé pode acontecer sim no nome de Jesus. Porventura, se não acontecer, ele continua sendo? Ele continua sendo? Amém. Se acontecer, ele é Deus. Se não acontecer, ele vai continuar sendo Deus. Mas o discurso vai ser um pouco diferente daquilo que talvez no início desse ano, segunda quinzena, na verdade nós entramos na segunda quinzena de 2022, de janeiro de 2022, mas eu quero falar um pouquinho sobre o pecado. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, do profeta Jeremias, no capítulo 3, é um versículo bastante conhecido, vai ficar para a nossa reflexão nessa noite. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Capítulo 3, versículo 39. Capítulo 3, versículo 39 do livro do profeta das Lamentações de Jeremias, fica depois do profeta Jeremias, tá? Vem Lamentações. É uma pergunta aqui que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Vamos ler juntos? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Podeis sentar, irmãos. Qual o significado, o que você pensa de pecado? Qual é o conceito que você tem nessa noite do que é pecado? No original, pecado, a gente entende aí e aprende na escola bíblica dominical que é errar o alvo, não é isso? Do original hamartia, que significa perder a marca, isso que é pecado. E a gente sabe muito bem que o pecado, ele é prazeroso. Se os irmãos olharem para mim essa noite, olhem para mim nesse momento. O que os irmãos veem aqui? Vê o evangelista Robson William, não é isso? Corpo físico, biológico, mas nós temos três corpos. Corpo físico, biológico, nós temos o homem, o corpo interior, que é espiritual, e existe aqui um corpo morto dentro de nós, chama-se a natureza pecaminosa. Quando Paulo vai escrever aos Romanos 7:23, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo que nós temos um corpo morto que está em nós. Na cultura dos romanos, quando o homicida matava uma pessoa, pegava-se aquele corpo morto e amarrava no corpo do homicida, como pena. Aquilo estava mostrando que ele ia morrer, com aquele corpo morto amarrado ao seu corpo vivo. Ia entrar em estado de decomposição, putrefação, e apodrecer. Quando nós pecamos, um cheiro desagradável começa a exalar, né, irmãos? A gente desaparece. A gente fica enclausulado no nosso casulo, nós nos afastamos de tudo,
nós nos enfraquecemos, significa que o corpo que está morto em nós, ele está em decomposição, ele está apodrecendo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Cadê aqueles que têm um bom perfume de Cristo? Então esse corpo morto que está em nós, chamado pecado, a sua tendência é só se afastar de Deus, que é a nossa natureza pecaminosa. Não existe bem dentro de nós. Não existe, irmãos. É o Espírito Santo, por misericórdia de Deus, que nos conduz ao caminho certo de se andar, da forma justa e correta. Mas esse corpo morto, todo momento ele traz uma inclinação para o mal. Ele se inclina para o mal. E a gente sabe, irmãos, que o pecado, ele só traz degradação. Ele só traz autodestruição para a nossa vida, para aqueles que estão em nossa volta. O pecado nos reduz a nada. O pecado nos limita. Nós temos potencialidade. Nós somos seres que temos potencialidade, que temos uma potência na mão de Deus. Mas o pecado, que é esse corpo morto que nós carregamos, quando nós nos inclinamos para ele, nós nos sentimos reduzido, limitado a nada. Por isso que Paulo, quando prega aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele está dizendo: eu me submeto a Cristo, eu me submeto ao senhorio de Cristo, para que pregando aos outros eu mesmo não seja reprovado. Por quê, irmãos? O pecado é um senhor mau. E quando nós nos submetemos ao pecado, a esse corpo morto que está dentro de nós nos tornamos o quê? Escravos dele. Nós nos tornamos escravos do pecado. O que Deus falou a Caim? Abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, rapidamente. Capítulo 3 de Gênesis. Olha a palavra de Deus para Caim. 3:23. 4:7. Melhor dizendo. Deus vai dizer assim, ó: se bem fizerdes, olha só a palavra de Deus. Olha o diálogo de Deus com Caim. Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E não é verdade, irmão? Se nós vivermos de forma correta, justa, não vai ter aceitação para tudo no qual nós fazermos? Essa é a verdade. Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E se não fizerdes o bem, olha só, se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ele está dizendo: se você fizer o bem, se você andar de forma correta, vai ter aceitação para a sua adoração, vai ter aceitação para o seu viver digno. Mas se você se submeter e alimentar esse pecado que está dentro de você, ele vai te subjugar, ele vai te reduzir, ele vai te limitar, ele vai te escravizar. É isso que ele está dizendo. Então existe algo dentro de nós, irmãos, que luta constantemente para tirar o nosso foco. Você que é servo, você que é jovem, você que está aqui, irmão, irmã, você que é idoso, não existe faixa etária de idade. Você que está em casa ouvindo essa palavra, o pecado, ele tem um objetivo: te destruir. Um escritor do século XVI, ele disse uma coisa, uma frase muito importante: mate o pecado, senão ele vai te matar. Ou nós matamos o pecado, ou lá na frente ele vai nos matar se nós alimentarmos a ele. É isso que Deus está falando para Caim. O pecado jaz à sua porta, Caim. O pecado jaz à sua porta. E a consciência é o nosso juiz maior. Não precisa de ninguém apontar o dedo para o nosso pecado, para as nossas falhas. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o nosso juiz é a nossa consciência.
Se nós não matarmos, esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, certamente o pecado nos matará. Certamente o pecado vai nos parar. E isso a gente vê de Gênesis a Apocalipse, cada história, cada narrativa, seja de rei, seja de profeta, seja de homem de Deus, aqueles que deram vazão, aqueles que fomentaram no seu corpo mortal o pecado, se autodestruíram, se limitaram, não prosseguiram, não foram avante, mas aqueles que subjugaram o seu corpo e reduziram a servidão, aqueles que submeteram de fato ao senhorio de Cristo, eles avançaram. Quem quer avançar aqui nessa noite? Quem precisa avançar aqui nessa noite? Querer uma coisa, precisar outra. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão cansadas. Pessoas que estão cansadas de lutar, mas não conseguir. Porque as pessoas estão dando cabo à sua vida. Muitas pessoas, irmãos, parem para pensar, estão dando cabo da sua vida por estarem cansadas de lutar e não conseguir. Quantos pastores? Quantos evangelistas? Quantos cantores? Quantas pessoas, dependente da posição social, financeira, da sua etnia, estão dando cabo porque não estão conseguindo, não estão resistindo às paixões, porque são muitas. E às vezes eu estou falando com você que está aqui nessa noite, talvez seja uma pessoa só, mas existe alguém. Se eu não mudei o discurso aqui, não falei de prosperidade, da teologia de prosperidade, e continuei falando sobre o pecado, é porque tem pelo menos uma pessoa que está cansada de lutar e não conseguir. Talvez não tenha uma pessoa sequer que ela possa se abrir, que ela possa te expulsar, falar. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui. Dizer uma coisa para você: a palavra primeiro está vindo para mim, para depois vir para você. Amém? E ponto final. Então, existe pelo menos uma pessoa que está cansada aqui, já não está aguentando mais de lutar e não vencer. Talvez fica bem uma semana, fica bem um dia, fica bem um mês, fica bem 2 meses, daqui a pouco vai, fica o pé na chave. Né? A expressão, essa expressão, talvez você esteja cansado disso. Talvez você esteja cansado disso. Lembra do profeta Isaías? Já basta sentir a minha vida, não sou maior do que os meus antecessores. Estava cansado, trabalhou, mas ficou frustrado e entrou num estado assim de princípio depressão, uma pressão muito grande estava sobre ele, pediu até mesmo o seu ânimo à morte. Será que é contigo que eu estou falando essa noite? Você que está em casa, será que você já pediu o seu ânimo à morte? Será que chega a esse ponto? Está forte o discurso aqui? Será que é isso mesmo? Estou falando coisa demais aqui nessa noite. Está cansado, pediu a morte, já não quer mais olhar para ninguém, falar com ninguém. Veio hoje porque, nem sabe por que veio hoje, mas está aqui, graças a Deus. Está aqui recebendo a palavra. O pecado nos tira a marca de Cristo. O pecado nos faz entrar em estado de decomposição, cheirar mal. Paulo vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a graça que vai te trazer redenção para o teu corpo, para a tua alma, para a tua mente nessa noite. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Conheça o teu Deus nessa noite. O profeta Isaías vai dizer que Ele é poderoso em perdoar. O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados nos separam de fato de Deus. Ele nos distancia de Deus. Mas existe uma graça que está sobre a nossa vida, e esta graça nos traz a aliança, reata a aliança, nos traz para próximo de Deus. Nessa noite, o pecado distancia.
Pecado traz um estado de vexação, de vergonha, de miséria espiritual. A graça não, a graça coloca de pé, a graça restaura. O pecado nos faz regressar, a graça nos faz avançar em Cristo Jesus. Existe a graça que está sobre a tua vida nessa noite, meu amado irmão. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder, Ele vai dizer assim para nós: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fraqueza é para nós, irmãos. Fraqueza faz parte da nossa natureza pecaminosa. Não é todo dia que a gente está forte, não. Não é todo dia que a gente se sente um super crente, não. Tem hora que a gente se sente fraquinho mesmo, abatido. Tem hora que a gente sente nada. Essa é a verdade. Abatidos, porém não derrotados. Paulo vai dizer sobre isso. Não derrotado. Você não é um derrotado. Talvez você se abateu por alguma circunstância da vida. Você se abateu, mas jamais derrotado, porque Cristo nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos, é claro, o resultado das nossas escolhas. Foi falado muito sobre isso aqui. Somos o produto do meio, o resultado das nossas escolhas. As nossas escolhas vai trazer esse questionamento: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. São as nossas escolhas que vai definir a nossa história. Sua história vai ser definida através das suas escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? Seja em qualquer campo da vida. Eu fiz escolha na minha vida e eu, na verdade, sou escravo delas. Quando nós fazemos escolhas, nós acabamos nos submetendo àquelas escolhas. Somos escravos dessas escolhas. Mas o mais importante que eu quero que você saia daqui nessa noite: você não é escravo do pecado. Você é escravo e servo de Cristo. Paulo vai dizer que nós somos escravos da graça. Nós somos servos da graça. Nós somos servos de Cristo. Não podemos sair daqui de fato algemado. Ninguém pode sair daqui algemado. Somos livres. Um determinado pensador vai dizer que nós somos livres, mas existe uma consequência para essa liberdade. É aquilo que nós escolhemos. Quais têm sido as tuas escolhas aqui, debaixo desse céu, acima dessa terra? Qual tem sido as suas escolhas? E existe essa reflexão nessa noite que eu trouxe para a nossa vida acerca dessa questão do pecado. O pecado, ele, mais uma vez, o pecado ele deforma a nossa vida. E eu falei aqui que às vezes você possa estar aqui cansado. E existe uma semelhança entre o computador e o ser humano. Eu estava pensando nisso. O computador, você começa a operar o computador, trabalhar, existem vários sistemas, vários aplicativos. E chega um dado momento na vida desse computador que ele vai te pedir para você fazer a atualização. Isso? A nova versão, para se atualizar. Você vai clicar ali e vai melhorar. É isso, Nelson? E vai desenvolver melhor aquele sistema, aquele aplicativo. A nossa vida é diferente, gente. Tem um momento, meu amado jovem, que existe um botãozinho também da consciência que está dizendo que está na hora de a gente se atualizar. É a nova versão. São versões da nossa vida que precisam ser atualizadas, ser renovada. Talvez esteja na hora de você clicar nesse botão espiritual aí. Existe potencialidade dentro de você. Existe qualidades dentro de você, dentro de nós. E a gente precisa clicar nesse botão espiritual e trazer essa atualização para essa versão sua, para essa versão minha, para a gente se desenvolver melhor, ser pessoas melhores aqui na terra, ser o melhor servo, ser o melhor esposo,
ser o melhor jovem, o melhor aluno, o melhor professor, uma melhor mãe, melhor pai, o melhor ministro, o melhor pregador, o melhor cantor, e por aí vai. Se a gente clicar nesse botão de atualização, a gente vai avançar, a gente vai progredir, a gente vai ir avante, porque essa é a proposta do Evangelho, para a gente prosseguir. Prosseguir não é correr, prosseguir é manter o foco, o nosso objetivo. Por mais que tenha dificuldades na caminhada, que é um fato, é natural que tenha, que isso faz parte das nossas vitórias, isso traz aperfeiçoamento para o nosso ser, para a nossa capacidade como ser espiritual de encarar as dificuldades, encarar as problemáticas da vida para prosseguir, porque nada é fácil. O Evangelho não é mamão com açúcar, né? É um mar de rodas. Existem os momentos difíceis, as provações, as tentações, a dificuldade, tudo isso traz, na verdade, aperfeiçoamento para o nosso homem interior. Por isso que Paulo vai dizer que seu homem interior, ele tinha regocijo, ele tinha alegria no homem interior. Por mais que o homem exterior, ele entra em estado de decadência, contudo o homem interior, ele se renova dia após dia. Nós estamos num processo aqui que a gente vai chegar no momento de perfeição, mas aqui não é perfeição ainda. Aqui a gente vai errar muito, né, irmãos? Aqui a gente vai sempre tentar acertar o alvo, mas nem sempre a gente vai acertar. Tem hora que a gente vai errar o alvo também, mas isso faz parte. O importante é não parar, o importante é prosseguir, o importante não é entregar os pontos, como muitos fazem, regressam na proposta da caminhada, mas eu te convido a avançar. Como se estiver nesse momento, tem um louvor que vai dizer que nós precisamos recair na graça. Eu até falei já sobre isso, pedi uma vez para cantar sobre recair na graça, recair de novo em tuas mãos. Recair na graça. A gente fala muito sobre o usuário de droga, né? Ele é residente. O usuário de droga é residente. Mas vício é vício, né? Vício é vício por entorpecente do pecado. Existe várias nomenclaturas que a gente poderia falar acerca do vício. Tudo é vício, tudo prende, tudo aprisiona. Uma noite que você precisa, é uma noite que nós precisamos recair na graça.